Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, estou filmando em um cenário diferente e pode ser que o áudio nesse vídeo não esteja em condições tão boas devido a estar numa área industrial, mas eu espero que as informações contidas nesse vídeo venham a ser úteis para quem está iniciando e para quem é veterano, tá? Irei construir um compasso para medições externas num tamanho bem específico, para atender uma necessidade bem específica também, tá? Então logo a seguir segue o vídeo e fica a dica. Pessoal, estou iniciando a construção de um compasso grande, certo? Selecionei duas barras chatas de 1 polegada por 1/4 de espessura para a construção desse compasso, cujo objetivo dele é medir um componente de uma máquina que não pode ser retirado no momento, certo? Mas precisa tirar essa medida para poder passar para o pessoal técnico, para poder providenciar outra peça de outra medida. Então sempre quando você vai construir uma peça, que as duas partes têm que ser em paralelo, né, tem que coincidir as duas pontas, é bom você pontear as duas primeiro, trabalhar as duas juntas, depois de tudo pronto, aí você separa. Como aqui onde eu estou não tem um maquinário próprio que eu uso na minha oficina, ou seja, uma curvadora vertical que poderia me ajudar, eu estou fazendo do modo tradicional mesmo, estou efetuando cortes seccionados para poder efetuar a curva. Pessoal, fiz os cortes seccionados, já fiz a curva, né, no modo tradicional mesmo, prendi na morsa. Aliás, essa morsa aqui foi eu que fiz, tá? Eu fiz ela de aço carbono. Eu gosto de fazer minhas morsas. Fiz a curva. Para quem não conhece, isso aqui é um compasso, um modelo de compasso para medições externas, normalmente em peças cilíndricas de porte maior, há vários tamanhos, tá? O que eu vou fazer é um compasso de um tamanho maior para poder medir uma peça específica, entendeu? Eu vou seguir quase esse mesmo segmento aqui, uma maneira mais, vamos dizer assim, rudimentar para poder tirar a medida, para poder passar para o pessoal técnico. Normalmente esse tipo de ferramenta é usado muito pessoal da usinagem, tá? Mas é bom você ter na sua casa, na sua oficina caseira também. Às vezes você precisar medir uma superfície cilíndrica, né? Um pedaço de tubo, um eixo maior, sempre é bom você ter. Notem que eu estou trabalhando nas duas peças iguais, tá vendo? Só depois vou efetuar essa ponta também, vou fazer uma ponta aqui para melhor medida com a trena. E depois de tudo pronto, vou efetuar pontos de solda para que ela se mantenha na mesma posição, tanto numa quanto na outra. Depois que eu separar, eu dou o acabamento final nas duas peças, vou efetuar a furação, né, no compasso, no caso para ele poder fechar por igual. Aí depois de tudo que eu separo e faço os testes. Detalhe que eu não posso deixar de mencionar, você que está iniciando agora, quando você vai cortar uma peça, tá? No caso eu precisei efetuar um corte aqui para dar aquela angulação na ponta. Então quanto mais firme você deixar a peça, melhor para evitar a vibração, para que você não transfira a vibração para o disco, tá? E quanto menor a distância de eixo, por exemplo, se eu tivesse deixado essa peça muito comprida, de todo jeito, por mais firme que ela tivesse fixada, por mais presa, o comprimento aqui ia acabar transmitindo vibração para o disco. Isso corre risco de quebrar, pode correr risco de fazer você forçar a torcer a esmerilhadeira e mesmo assim correr o risco de machucar. Então procure manter, além de manter o mais firme possível a peça que você irá cortar, no caso aqui as duas peças que eu estou cortando, procure reduzir o tamanho de você. Procure deixar a peça o mais próxima possível de onde você está prendendo, do jeito que não fica tanto espaço da referência onde você irá cortar, para sua segurança, tá? Agora o próximo passo eu vou efetuar a furação na peça para depois poder separar e fazer os ajustes. Já setado, pessoal, pronto, ó. Aproveitei que as duas peças estavam juntas, já fiz a furação, agora eu vou iniciar os cortes no tamanho exato, vou fazer a separação da peça, soldei de um lado e do outro com ali, mas a parte interna ainda falta soldar. Depois de separado, vou soldar a parte interna, dar o acabamento com o disco flap e unir as duas partes e ajustar as pontas. Lembrando que esse compasso para medição externa, ele está sendo um recurso, tá, gente? É porque o componente em si ele não pode ser retirado, então vamos usar esse tipo de compasso para passar a transferência para a trena, para poder passar para o pessoal técnico, para poder providenciar outra
componente da máquina. Só uma referência só de ajuste. Mas, se você quiser construir um compasso para medições externas, você pode usar esse mesmo princípio básico que eu apliquei nesse compasso grande aqui. Então, pessoal, nessa etapa eu prendi na amostra, certo? Cortei todos os pontos de soldas que uniam a peça. Lembra que eu soldei por fora? Agora eu vou efetuar a solda por dentro e depois dar o acabamento, tirar os pontos de solda, tirar essas rugosidades, deixar uma polida na peça e fazer a junção das duas peças e dar acertada na ponta. Isso, pessoal, tá feito um compasso para medição externa. Lembrando que esse aqui é para um caso específico, tá? Eu precisei fazer desse tamanho, ele fechado, ele aberto, as pontas coincidindo, certo? Quem é da área de manutenção industrial vai entender muito bem. Normalmente, quando você quer medir um círculo, você vem com a trena aqui, né? Seja um cilindro, seja um eixo, seja um tubo, né? Mas quando as condições não permitem, que às vezes o componente é conectado a outras partes da máquina e você não pode passar com a trena ou com um paquímetro ou outro instrumento de medição, né? No caso assim, em condições, né? Você vem aqui, faz a medição, certo? Depois você transfere ou para a trena ou para o paquímetro a medida do diâmetro. Esse aqui, no caso, ele foi construído para um tamanho específico mesmo, mas obedece o mesmo princípio daquele, tá? O princípio de construção, caso você queira construir, segue o mesmo de um outro. Lembrando que é feito de sucata, tá? Espero que a informação contida nesse vídeo tenha sido útil para alguém. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para incentivar o canal, tá? Não custa nada para você e dá uma moral muito grande para quem está criando conteúdo. A todos que acompanharam o vídeo até o momento, muito obrigado, fiquem na paz e fica a dica.